Você já parou pra pensar que a era de ouro da Cartoon Network pra muita gente começa em 2010? Com desenhos como Apenas um Show, O Incrível Mundo de Gumball e Hora de Aventura. Eu até entendo, esses desenhos marcaram uma geração, trouxeram criatividade, personagens carismáticos e até reflexões profundas. Mas, sinceramente, eu não concordo muito com essa ideia. Então hoje eu quero te levar pra uma viagem no tempo pra relembrar o que pra mim é a verdadeira era de ouro da Cartoon Network. Pra mim, o auge do Cartoon Network foi quando o canal era sinônimo de loucura, criatividade e identidade própria. Quando cada desenho parecia nascer da mente de alguém que simplesmente não tinha medo de ser esquisito. Aquele tempo que o Cartoon era Cartoon de verdade. O caos dos anos 2000. Vamos começar com as terríveis aventuras de Billy Mandy, um desenho sobre duas crianças e a própria morte como amigo. O humor era sombrio, sarcástico e completamente insano. Tinha episódios que pareciam sair de um pesadelo e ainda assim a gente ria de tudo. O Billy era o retrato da ignorância feliz. Mandy, o oposto, fria e inteligente, sempre no controle. O puro osso era ela entre o absurdo e o mundano. Era o tipo de desenho que fazia piada com o apocalipse e ainda te fazia gargalhar. Logo depois vem Dudu e Edu. 3 moleques em busca de uma coisa simples, balas de caramelo. Mas cada episódio virava um festival de criatividade e caos. As expressões exageradas, a animação meio torta, o humor físico, tudo era perfeito. E o melhor, a dublagem brasileira transformou esse desenho em ouro. Frases como... O que é isso, Rose? O chapéu da disciplina! Você mora numa caverna, é? Viraram realmente parte da nossa infância. E como esquecer de Coragem com o Covarde? Um dos desenhos mais diferentes e corajosos de toda a história da Cartoon Network. Ele misturava terror, comédia e drama em doses quase experimentais, e por trás de cada monstro grotesco, sempre havia uma metáfora sobre medo, solidão ou amor. Coragem enfrentava o impossível, mesmo tremendo de medo. Isso dizia muito sobre o que era ser herói. Era assustador, poético e, de certo modo, melancólico. E no meio desse turbilhão de ideias, ainda tinha Johnny Bravo tentando conquistar o mundo e só se dando mal. O laboratório de Dexter mostrando o choque entre ciência e infância. As meninas poderosas misturando doçura e destruição num traço simples e icônico. A vaca e o frango como o mais nonsense que você podia imaginar. Era uma sequência de obras que passavam uma atrás da outra. Cada desenho era um universo completamente novo. O espírito de aventura. Mas o Cartoon Network não vivia só de comédias e caos. Ele também sabia criar aventuras que pareciam verdadeiras jornadas. Ben 10 foi o maior símbolo disso. Um garoto comum encontrando um relógio alienígena e de repente tendo o poder de se transformar em heróis diferentes. Mas o que tornava Ben 10 especial não era só o conceito, era o jeito que ele amadurecia com o tempo. O desenho crescia junto com a gente. E a trilha sonora de abertura até hoje dá aquele arrepio de nostalgia. A história começou com o meu pau no seu... E tinha KND, a turma do bairro, um dos conceitos mais geniais já criados para um desenho infantil. Criança lutando contra os adultos como se fossem vilões, usando armas feitas com brinquedos, bases secretas e códigos numéricos. Mas por trás da comédia, o desenho falava sobre resistência, união e identidade. Era sobre a infância como um ato de rebeldia. E isso, convenhamos, é muito mais profundo do que parecia. E pra fechar esse espírito aventureiro, Samurai Jack, minimalista, artístico e silencioso. Cada episódio era uma pintura, uma história contada com cor e movimento, sem precisar de uma única palavra. Era o oposto do caos, mas ainda assim, carregava a mesma alma criativa que definia o Cartoon Network. A transição! Mas lá pro final dos anos 2000, algo começou a mudar. O estilo do canal foi se transformando, e no meio disso surgiram Chowder e Flapjack. Esses dois desenhos são como os filhos perfeitos do antigo e do novo Cartoon. Chowder era uma explosão visual, misturava 2D, stop motion e até texturas reais. Era o tipo de desenho que desafiava o formato tradicional, com personagens que sabiam que estavam no desenho animado. Era surreal, autêntico e carregado de um humor que só parecia bobo. Já Flapjack era tudo diferente. Tinha um tom inocente, mas uma atmosfera quase sombria. O mar era bonito e perigoso, e o humor beirava o desconfortável, como se cada episódio fosse um conto de fadas distorcido. E não é coincidência que Flapjack abriu as portas para os criadores de Hora de Aventura e Apenas um Show. Eles estudaram na mesma instituição. E uma curiosidade é que o criador de Gravity Falls, o Alex Rich, também trabalhou em Flapjack. O legado. A era dos anos 2000 foi uma mistura de gênio e insanidade. Os criadores tinham liberdade total para errar, exagerar e experimentar. E é exatamente por isso que funcionava. Hoje, as animações são mais polidas e mais cuidadosas. E continuam boas. Mas naquela época, o Cartoon parecia um laboratório de ideias em ebulição. Tudo era uma aposta arriscada e de algum jeito dava certo.
Foi um tempo em que o humor, a arte e a loucura andavam juntos, quando o impossível parecia normal e o normal era entediante. E era ali, entre um episódio de Billy Mandy e um de Coragem, que a gente entendia o que era criatividade de verdade. A verdadeira era de ouro da Cartoon Network foi quando ela não tinha medo de ser estranha. E pra você, qual foi a sua era de ouro? Qual desenho do Cartoon Network te marcou de verdade? Comenta aí e me diz se você também sente falta dessa época que um desenho podia ser simplesmente doido. Porque, no fim das contas, o Cartoon Network pode ter mudado. Mas aquela sensação de sentar na frente da TV e mergulhar no universo novo, esse nunca vai embora. Se você gostou do vídeo, dá um like, obrigado por assistir até aqui e um abraço do seu amigo Hit.